Olá, hoje a gente vai conversar sobre valor, tá? Você passa preço ou valor do seu procedimento para o seu paciente? O seu paciente, ele consegue enxergar o valor do seu procedimento, da sua consulta, né? Então, nós vamos conversar a diferença entre preço e valor. Quando você atende um paciente, você precisa saber o que é valor para aquela pessoa, né? Então, por exemplo, hoje eu faço consultório, tenho das aulas presenciais, tem esses conteúdos que eu faço online. Então, valor para mim hoje é tempo, porque eu não tenho tempo, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso resolver as coisas de forma prática, tá certo? Eu não consigo ficar, por exemplo, no telefone 2 horas tentando agendar uma consulta. Hoje não é a minha realidade, né? Então, entendendo o que é valor para o seu paciente, você vai entregar o que ele precisa. E para isso, você tem que conversar com o paciente na primeira consulta, né? Costumo dizer que na primeira consulta, a gente mais escuta do que fala. Então você precisa realmente deixar o seu paciente se posicionar ali, né? O que está incomodando, o que ele está buscando, e conforme você vai conversando, vai desenvolvendo a conversa da primeira consulta, você vai percebendo as necessidades do seu paciente. Então, por exemplo, eu falei que no meu caso hoje tempo é precioso. Então, um agendamento por WhatsApp, por exemplo, e ter uma resposta imediata desse agendamento é uma coisa que hoje para mim facilita muito. Como é que está o agendamento do seu consultório? Entendeu? O paciente, quando ele telefona lá, ele consegue falar? Tem uma recepcionista que atende e resolve o problema dele prontamente? Você tem um número de WhatsApp que ele consegue mandar um WhatsApp ou pedir para uma secretária, né? Às vezes um executivo tem uma secretária, mandar um WhatsApp e consegue agendar essa consulta prontamente? Vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu precisava fazer umas fórmulas, né, de manipulação. E uma farmácia muito conceituada na minha cidade, eu mandei um WhatsApp para tentar fazer a manipulação, mandei a foto da receita por WhatsApp, porque a farmácia se diz atender por WhatsApp. Eu fiquei 2 semanas para conseguir um retorno por aquele WhatsApp. Só que o que aconteceu? Antes desse retorno por WhatsApp, eu fui pessoalmente na farmácia, levei a receita e mandei fazer e comentei lá. Falei, olha, eu mandei por WhatsApp, eu não tive retorno. A moça respondeu assim para mim, porque a gente não dá conta de atender toda a demanda de WhatsApp. Então é melhor não ter o serviço se você não dá conta de atender. Porque você falar que tem o serviço e não prestar é pior, né? Aí o que aconteceu? Quando eu precisei repetir essa fórmula, tem uma outra farmácia tão bem conceituada quanto essa primeira, que uma amiga minha comentou, olha, tem um WhatsApp que você pode mandar. Eu mandei, não deu 10 minutos que eu tinha mandado, a pessoa já me respondeu com o valor do orçamento e que eu podia pegar no dia seguinte após as 16 horas. Então, olha a diferença. É lógico que eu mandei fazer essa segunda fórmula nessa outra, muito mais cômodo para mim. Não precisei sair de casa, pegar o carro, ir lá na farmácia, fiz tudo, só fui lá para buscar, né? Isso que eles têm serviço de entrega, porque como é muito pertinho, eu falei que eu ia buscar, tá certo? Então, a gente tem que se atentar a isso. Quando existe o primeiro contato com o seu consultório, como é que está sendo feito esse primeiro contato? Como que essa recepcionista atende o telefone quando o paciente liga, né? Ela dá todas as informações, ela supre esse paciente de informações ou está deixando a desejar, tá? Uma coisa que você pode fazer é ligar para o seu consultório, pedir para uma pessoa ligar para o seu consultório e testar isso, tá? Você pode ligar como se fosse um paciente para você ver como está sendo esse feedback, tá bom? Ou, quando você estiver lá dentro do consultório, você realmente ficar de olho como que os pacientes estão sendo atendidos, tá bom? Às vezes é tão complicado, né, falar no consultório, agendar, que o paciente desiste e vai para outro, né? Aí você olha e fala assim, nossa,
por que que lá no vizinho tá funcionando, né? Consultório na mesma rua, que nem na rua da minha clínica tem um monte de clínica. Vive cheio e eu não tô conseguindo, não tô tendo resultado, por que será? Né? Onde está esse diferencial? Então, pode até ser nesse atendimento, tá bom? Pensar sempre em melhorar as experiências do seu cliente. Então, você precisa descobrir que impactos que a pessoa quer com o tratamento, tá certo? Então, por exemplo, na harmonização facial, é bem fácil de descobrir isso. Normalmente a pessoa, principalmente a mulher que já fala, né, já chega falando o que está acontecendo. Por exemplo, quando você pega uma mulher de mais meia idade, normalmente é assim, entrei na menopausa, eu estou engordando, o meu cabelo está péssimo, o meu rosto está flácido, eu não estou conseguindo nem me olhar no espelho. É muito comum você escutar isso. Eu preciso melhorar minha face, eu preciso melhorar essa flacidez. Então, a pessoa já vai falando. Na harmonização é muito comum, né? Quando você pega a paciente de ortodontia, por exemplo, normalmente ele vai reclamar. Normalmente o que pega para o paciente é a parte estética, porque a funcional ele não entende. Então, você tem que pensar sempre em melhorar as experiências do seu cliente. Então, precisa descobrir que impactos a pessoa quer com o tratamento. Na harmonização orofacial é bem fácil de descobrir hoje em dia o que o paciente quer, né? Ele já chega relatando. Então, assim, você pega, por exemplo, pacientes de meia idade, normalmente, né, principalmente a mulher, ela já vem falando que entrou na menopausa, que ela tá engordando, que o cabelo tá péssimo, que a pele tá muito ruim, que o rosto tá flácido, que não tá conseguindo nem se olhar no espelho, né? Se você pega, por exemplo, um paciente de ortodontia, normalmente ele reclama o quê? Do dente torto, porque o funcional o paciente não entende, ele não identifica, normalmente ele identifica o estético, né? Então o paciente de ortodontia vai falar, esses meus dentes tortos, eu não tô mais conseguindo sorrir. Os pacientes que vêm procurar estética, né, na dentística, por exemplo, nas facetas, vêm com normalmente os dentes amarelados, um dente de cada cor, e reclama também do sorriso. Então você precisa identificar qual que é a dor do seu paciente para você conseguir atender à expectativa dele, né, de tratamento. E, por exemplo, um planejamento de harmonização facial, você entendeu, a paciente que eu dei de exemplo, por exemplo, você entendeu todas aquelas queixas e aí você consegue atender o paciente como um todo se você tiver algumas parcerias. Então, por exemplo, se você trabalha com harmonização, você pode ter, por exemplo, parceria com uma academia, parceria com um cabeleireiro, parceria com um nutricionista e fala assim, olha, eu vou te indicar algumas pacientes e aí, se você conseguir fazer um desconto para essas pacientes que eu te indicar, para a gente fazer uma parceria, automaticamente essas instituições parceiras vão começar a te indicar cliente também. Então, no caso dessa paciente, o que acontece? Ela te fez um monte de queixa. Aí você vai fazer o planejamento da harmonização facial e vai falar, não, mas olha, eu consigo ainda te ajudar em algumas outras coisas. Você pode ajudar a paciente como um todo. Então, falar, olha, eu tenho parceria com uma academia. Então, você tá aí falando da flacidez no corpo todo, se você se exercitar, você vai melhorar isso, né? Você pode indicar, por exemplo, o problema do cabelo, um cabeleireiro que você tenha parceria, falar, olha, se você fizer um tratamento lá, né, de hidratação dos cabelos, mais esses nutricosméticos que eu vou te receitar, porque a gente pode receitar nutricosmético que vai ajudar na pele, vai acabar ajudando no cabelo também, né, as vitaminas. Então eu vou te receitar, já vai dar uma ajuda. E aí com essas parcerias você vai ajudar a paciente como um todo. Você pode falar, olha, você está com dificuldade de fazer dieta, tem um nutricionista que eu vou te dar. Por exemplo, eu recebi uma paciente essa semana que ela estava com problemas de modulação de hormônios, né, reclamando muito da parte hormonal. Eu peguei o telefone de um endócrino que trabalha com modulação hormonal e passei para ela. Então você ajuda como um todo, né, o paciente. Então ele vai falar, nossa, eu fui lá para resolver, sei lá, na harmonização o meu rosto e ela me ajudou, ela já me deu indicação de uma academia, de um nutricionista, de um médico de modulação. Então você ajuda o paciente num todo. Tá certo? A sua missão é deixar esse paciente feliz, é deixar essa pessoa feliz com a consulta que ela fez com você.
né? Além disso, ela tem que ser recebida num ambiente agradável, né? A sua recepcionista, ela tem que sorrir, ela tem que oferecer uma água, oferecer um café, né? Você pode ter pontos para o seu paciente carregar o celular, ou ter o carregador de celular que ele pode levar até para dentro da consulta, se for necessário, né? Hoje muita gente precisa do celular, muita gente, por exemplo, vai de Uber, aí na hora que vai sair, que vai pedir Uber, descarregou o celular. Então, assim, é uma forma de você dar conforto para o seu paciente, tá certo? Estacionamento, por exemplo, eu tinha uma clínica, para quem sabe minha história, que era uma clínica grande, 12 cadeiras, eu tinha estacionamento no próprio prédio, mudei para uma casa agora. Agora não, né? Já faz um tempo, eu tô num consultório com 4 cadeiras. E aí, eu não podia simplesmente sair de um lugar com estacionamento e ir para outro sem oferecer nada para o paciente. Então, nós fizemos o quê? Convênio com o estacionamento que tem na esquina. Então, da mesma forma que ele tinha estacionamento lá, hoje ele tem estacionamento nesse novo estabelecimento. É um conforto. Outra coisa, pontualidade. Gente, é muito desagradável. Hoje a vida é muito corrida, então as pessoas elas se programam. Quanto que ela vai deixar de tempo dela para estar no seu consultório? Entre ir, fazer o que tem que fazer e voltar ou ir para algum outro compromisso? 2 horas? 1h30, dependendo do que ela vai fazer. Aí a pessoa chega lá, fica 1 hora esperando para ser atendida, acabou com o planejamento do dia dela. Então, a gente tem que ter esse tipo de respeito. É lógico que às vezes acontecem, imprevistos acontecem, só que aí a sua recepcionista, a sua secretária, vai lá avisar que você está com um imprevisto com outro paciente, que a consulta vai atrasar e você pode dar até a liberdade para esse paciente remarcar a consulta. Você vai estar dando uma satisfação e é uma vez ou outra, não é rotina. Porque tem gente que de rotina o paciente fica lá esperando 1 hora, 1 hora e pouco na recepção e aí quando esse paciente chega 15, 20 minutos atrasado, o profissional fala que não vai mais atender, porque chegou atrasado, né? Então tem 2 medidas aí, não pode, né? Então você tem que manter a pontualidade e aí sim, se esse paciente chegar 15, 20 minutos atrasado, for atrapalhar a rotina da sua agenda, do seu dia, como você sempre é pontual, você pode falar, olha, eu não vou conseguir te atender, nós vamos ter que remarcar. Agora, se você sempre atrasa, não tem como você brigar com um paciente que chegou atrasado. Então, pontualidade também é muito importante, né? Outra coisa, às vezes você não consegue na hora resolver o problema do seu paciente. Vou dar um exemplo, por exemplo, da ortodontia, que foi minha realidade durante muitos anos. Então, por exemplo, soltou um bract ou um paciente está com dor de dente e aí ele liga, você não consegue estender sua agenda naquele dia porque você tem um compromisso que você não pode desmarcar, né? Porque a gente também, né, tem a nossa vida, os nossos compromissos. Ou de repente você não está no consultório naquele dia, tá? Você está em outro lugar atendendo ou está fora e não consegue atender. O que você pode fazer? Você pode indicar um amigo para apagar aquele incêndio, né? Então você pode falar, olha, fulano de tal, eu infelizmente hoje não consigo te atender, né? Eu tenho um compromisso inadiável depois do expediente, ou eu não estou hoje no consultório, mas eu tenho um colega que é super de confiança, eu confio muito, né? A gente sempre trabalhou junto, que ele vai resolver o seu problema hoje e amanhã, depois de amanhã eu te atendo, né? Então você indica uma pessoa da sua confiança que vai resolver o problema dela. Ela não vai trocar de dentista ou ficar lá com seu amigo por causa disso, porque você resolveu o problema dela, você deu o amparo que ela estava precisando, né? A pessoa, ela compra você, então você precisa se conectar com as pessoas e isso depende da experiência da primeira consulta. Não tem jeito, você precisa gastar um tempo de primeira consulta para se conectar com o seu paciente, tá certo? Então, o que importa é a experiência que a pessoa vai ter no seu consultório e em cima dessa experiência, ela vai dar valor à sua consulta. Porque a técnica, gente, a gente tem obrigação de tecnicamente entregar o melhor. Então a técnica o paciente não vai enxergar, porque ele já está esperando que você vai usar o melhor material, vai fazer o que existe de melhor para ele
na odontologia, o que existe de melhor na harmonização, vai usar o melhor material, a melhor técnica, isso ele já espera e ele não enxerga isso. Então ele vai enxergar as coisas que estão na sua volta, né? Que é o bom atendimento, que é o cafezinho, que é o carregar o celular, que é a sua simpatia, que é a simpatia da sua recepcionista, que é você tentar resolver todos os problemas dele. Então é isso que vai valorizar a sua consulta e o seu preço, né? Não adianta se você só jogar um preço e o paciente não enxergar essas coisas, ele não vai valorizar aquele valor, tá certo? Então é muito importante que a equipe toda trabalhe em função disso, em função de dar valor à experiência do paciente dentro do seu consultório. É isso que vai te trazer um retorno financeiro, que vai te trazer uma satisfação do paciente em pagar o quanto você cobrar, né? Sem choro, sem ficar se justificando, sem ficar pedindo desconto, porque ele vai valorizar aquele atendimento, tá certo? Então eu espero ter ajudado, né? Você e você vai implementando essas mudanças aos poucos, você não precisa mudar tudo de uma vez, né? Aos pouquinhos você vai implementando as mudanças até que chega um momento que isso já virou rotina lá na sua clínica. Tá certo? Ter uma plantinha, aí o paciente vê que você cuida de planta, então, principalmente, né, mas as mulheres, tem homem que gosta de planta também, mas assim, as senhorinhas, elas veem muito isso também. Ai, olha, cuida de uma planta, automaticamente já faz a relação. Bom, cuida da plantinha, vai cuidar de mim. Agora, se tem uma plantinha lá toda seca, esturricada, morrendo, vai falar, não consegue nem pôr água na planta, como é que vai cuidar de mim? Né? Então tem toda essa relação que a gente tem que ter, esse cuidado que a gente tem que ter com o ambiente que a gente vai tratar o nosso paciente, tá certo? Então eu espero ter ajudado vocês, vão fazendo essa implementação aos poucos, né? Um pouquinho por vez, que com certeza você atingirá excelência no atendimento, tá certo? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!